Como o cristão deve lidar com a morte? Apesar da morte ser um fato comum e natural, ninguém está totalmente preparado para enfrentá-la. Fatalmente, todos morreremos algum dia, exceto os que serão arrebatados na segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz-nos que a morte é o pagamento correto por causa dos nossos pecados, mas para solucionar esse problema mortal, Deus nos dá graciosamente a vida eterna em Jesus. Conforme o apóstolo Paulo deixou escrito na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por mais assustadora que seja, com Jesus o cristão não precisa mais temer nem sofrer constantemente por causa da morte. Esta exerce um dano momentâneo sobre o corpo material e corruptível das pessoas, desconectando-as desse mundo. Mas aquele que crê no Senhor Jesus receberá a vida eterna e um corpo glorificado. Por isso, quem confia no Senhor já não precisa ficar assombrado nem deprimido por causa da morte. Jesus venceu o poder da morte e do inferno. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Apesar da dor e da saudade causadas pelas separações dos que partiram, não precisamos permanecer tristes, porque Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro, e como ele ressurgiu, todos os que creem nele também viverão. Portanto, o crente deve lidar com confiança perante a morte. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.